algum momento você já parou e começou a pensar em alguma memória antiga sua e começou a ter aquela sensação nostálgica que traz uma certa vontade de reviver aquele momento de alguma forma? 2010 Journey ou 2010 A Jornada é a minha resposta para essa sensação nostálgica. Esse álbum não é o meu primeiro álbum de estúdio, na verdade é o meu segundo, né? O meu primeiro álbum continha 22 músicas divididas em lado A e lado B no disco, sendo que o lado A era a parte mais comercial, mais pop, digamos assim, as músicas mais curtas, mais animadas e tal. E no lado B era o meu lado mais experimental, ou seja, ali continha as músicas que eram um pouco mais underground. Apesar do álbum ter sido até que bem sucedido, levando em consideração meu tamanho, saiu em algumas revistas e eu tive um certo burburinho em algumas das músicas, o álbum inteiro não era em volta de um conceito, o álbum inteiro era meio aberto, justamente por ser um compilado. Tinham algumas músicas que se conversavam, como a Falling, a Beg for Love e a Liberdade, mas eram músicas que tinham sido lançadas como single e elas só se conversavam porque conversavam especificamente com uma fase da minha vida ali, com alguns relacionamentos e tudo mais. Então eu ordenei as músicas daquele álbum para que elas basicamente funcionassem numa mix, certo? Então as músicas elas tinham tons ali parecidos para você fazer a transição de uma para outra enquanto estava ouvindo, mas o álbum inteiro não girava em torno de uma coisa só. E isso foi uma coisa que me incomodou desde a época que eu lancei ele, mas eu não me senti preparado para fazer uma coisa fechada em um conceito só. Eu tenho muitas ideias de álbuns e tudo mais, que por questão de conhecimento técnico, tempo, dentre vários outros fatores, eu acabei não conseguindo fechar as ideias, certo? E o 2010 Journey é uma dessas ideias de conceitos que eu tive há muito tempo, mas que eu não me sentia apto para realizar, ao menos naquela época, né? Só que isso mudou quando esses dias eu tava me pegando, lembrando da minha infância e lembrando de uma situação muito específica. Hoje eu moro na mesma cidade que eu morei num período específico da minha infância e tinha uma situação muito específica que acontecia quando a gente ia em um ponto comercial específico aqui, né, que é um supermercado, que era na volta para casa, meu pai colocava o rádio para tocar, numa rádio que tocava música eletrônica, né? E lá em meados de 2008 a 2012 ali, estava muito em alta o tal do EDM, né? A música eletrônica ela atingiu o público nacional de uma forma muito específica, né? Muito característica, justamente por conta desse EDM. Então a gente voltava para casa ouvindo aquelas músicas, sabe? Que davam vontade de dançar, davam vontade de ir para um festival e tudo mais. E apesar de não ter sido o meu primeiro contato com música eletrônica, foi um que me trouxe esse gostinho nostálgico esses dias enquanto eu refletia sobre isso, enquanto passava justamente por essa mesma rota. E aí eu comecei a matutar como seria se eu tivesse produzindo música já naquela época. Como que eu faria aquelas músicas, como que eu produziria, né? Considerando todos os artistas e gêneros misturados que existiam na rádio, tocando um após o outro. E foi aí que me deu estalo para mim começar a produzir o 2010 Journey. Só que produzir um álbum dentro de um contexto musical não me parecia ser o suficiente para fazer esse álbum ter coerência, porque eu podia muito bem continuar lançando singles ou EPs, como eu fiz com o EP Resilience, que justamente tem essa vibe meio EDM, né? Eu gosto dessa vibe de festival e tudo mais. E eu imprimi isso no Resilience, com as 3 músicas que estão naquele EP. Mas eu queria uma coisa a mais, eu queria algo que conectasse as músicas de uma forma que eu não consegui fazer lá no This Is Pablo Escobar. E é aí que entra uma das minhas características, né? Essa parada de ser um artista fragmentado e tudo mais, que é os meus roteiros, né? Eu não sei se você sabe ou se você conhece, mas eu sou narrador de RPG há muitos anos e dentro desse universo eu já criei muitas histórias. Então eu comecei a pensar em possibilidades de coisas que eu poderia fazer em um álbum que amarrasse essas duas coisas, essa sensação nostálgica e a vibe das músicas lá de 2010 que eu ouvia no carro com meu pai, com as histórias que eu contava e ainda conto no meu RPG dessa época de adolescência, vamos dizer assim, que foi uns anos depois, mas também era uma coisa nostálgica pra mim. E eu confesso que eu demorei mais fazendo o conceito do que de fato desenvolvendo o álbum, porque esse é o tipo de coisa que quando entra na sua cabeça, até que você mature a coisa para poder começar a trabalhar nela, para poder colocá-la no mundo, vai um tempo, sabe? Pelo menos no meu caso. Talvez durante uma epifania ou talvez durante uma sessão de RPG, eu percebi que tinha um conceito específico que eu podia trazer para dentro dessa ideia desse álbum que ia casar perfeitamente com a vibe ali das músicas de 2010, com essa vibe EDM, com essa vibe mais pop que eu queria trazer no álbum. E é basicamente o conceito de jornada do herói, que basicamente, caso você não saiba, é um conceito elaborado por um cara chamado Joseph Campbell, que divide a maioria das histórias de narrativas mitológicas e narrativas modernas
em várias fases que ele chamou de jornada do herói. O conceito que eu quis trazer para o álbum especificamente era um que era dividido em 12 fases, que são basicamente a seguinte: o mundo comum, que é quando o herói é apresentado ao seu ambiente cotidiano antes da aventura começar. Aí é onde a gente vê a rotina, as dificuldades, as características iniciais. Basicamente é um olhar mais abrangente para o mundo que a gente vai ver a história acontecer, certo? É tipo um plano aberto em que você vê a paisagem, você entende aonde que a coisa está acontecendo. Aí nós temos a fase 2, que é o chamado para a aventura. E é aqui que geralmente a história começa a andar, porque alguma coisa interrompe a vida normal do herói. Pode ser um problema, uma ameaça, um chamado literal ou um desejo interno por mudança. Seja como for, essa fase é a fase que a história começa a andar. Normalmente quando o herói vai descobrir que é um herói, descobrir uma profecia, descobrir alguma coisa, ou ser chamado por alguém, ou alguma coisa vai acontecer que vai fazer ele sair daquele mundo comum que a gente viu. Só que antes dele ir para essa aventura, geralmente tem o clichê, que é a recusa para esse chamado, que é basicamente quando o protagonista hesita em aceitar a missão, seja por medo, dúvidas, obrigações que ele tem, qualquer que seja a desculpa que o roteirista inventar, que vai fazer com que esse personagem recuse de alguma forma, seja por dizer que ele não é o escolhido, seja por dizer que as profecias não são reais, ou qualquer que seja a questão. Mas todo mundo sabe que essa recusa não pode ser permanente, porque senão não tem aventura. E é aí que entra a quarta fase, que é o encontro com o mentor. É claro que dependendo da forma narrativa que você está adotando no seu roteiro, essa jornada do herói ela pode mudar as fases, né, de ordem. Mas o encontro com o mentor geralmente vem depois da recusa com o chamado, porque geralmente é o mentor que vai convencer o herói a ir na jornada, seja por uma palavra de sabedoria, por uma dúvida que ele implantou, ou por algum acontecimento específico, né? Pode ser N motivações. Mas essa é a quarta fase, é o encontro com o mentor, é conhecer essa pessoa, essa figura de sabedoria ali, que vai trazer uma palavra interna para o herói que vai ressoar durante toda a aventura. Enfim, e isso inclusive é a característica que é a travessia do primeiro limiar, né? Que é basicamente quando você sai da fronteira da sua cidade, enfim, dentro da jornada do herói isso pode se dar com várias características, seja a pessoa saindo daquele mundo que ela estava habituada e entrando em outro, seja alguma coisa mudando a perspectiva com que ela vê aquele mundo. Como, por exemplo, no caso do Matrix, é quando o Neo sai da Matrix. Então ele vê o mundo lá fora e tal, então ele atravessou esse limiar do conhecido, né? Que é quando você entra no mundo desconhecido. Enfim, aí depois disso vem a fase de testes, né? Que é quando ele descobre quem são os aliados, os inimigos, às vezes tem traições e tudo mais. Eu não vou entrar nos pormenores porque o foco não é esse, mas assim, a fase das provações, vamos dizer assim, a fase que ele vai conhecer o vilão, ou, né, ou conhecer os verdadeiros amigos, ou alguma coisa nesse sentido. Depois tem a aproximação da caverna oculta, que é basicamente quando o herói se aproxima do maior desafio da jornada até aquele momento, que é um momento que pode exigir ali do protagonista uma preparação muito grande, né? Tipo, sei lá, quando o Goku vai enfrentar o Freeza e ele começa a treinar na câmera de gravidade e tal, tem todo aquele rolê, né? Esse treinamento é para poder entrar nessa caverna oculta, certo? Então você tem ali um preparo e aí tem essa aproximação da caverna oculta que, né, o termo ali para definir essa fase. E dentro dessa caverna, desse lugar, desse limiar ou do que quer que seja esse desafio que passou ali fazendo o nosso herói se fortalecer, a gente tem a aprovação suprema, que é a fase 7 dessa jornada de 12 passos. Basicamente é a boss fight. Se você vai para um romance, por exemplo, é quando o casal separa, né? É quando você tem ali algum tipo de acontecimento muito trágico e tudo mais. Depende de que tipo de narrativa vai trazer respostas diferentes para essa fase. A questão é que depois dela, geralmente tem uma grande perda e uma vitória, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Depois disso, a aventura meio que termina e esse herói recebe algum tipo de recompensa, seja ela um conhecimento ou uma coisa física mesmo. Aí esse herói vai voltar para casa, vai encontrar algum outro tipo de provação que vai matar ele, e aí ele vai ressuscitar. E aí quando ele ressuscitar, ele derrota o mal e retorna para o seu mundo comum com o Elixir. Pode ser algum tipo de conhecimento, uma habilidade, ou qualquer que seja a coisa que fez o herói mudar. Mesmo ele estando no mundo comum, o herói tá diferente, né? No Matrix é quando o Neo volta pra Matrix e agora ele sabe voar, bem dizer. Então assim, são 12 fases que dentro de N narrativas elas são muito complexas, podem ser mudadas e reestruturadas, mas eu gosto desse clichê, porque ele funciona e ele se aplica a tudo, certo? Incluindo a nossa própria vida. E é nesse ponto onde a jornada do herói se encontra com a nossa própria jornada pessoal, a nossa própria jornada de vida, que eu comecei a escrever os poemas, né, que depois viraram as letras das músicas, para encaixar em cada uma dessas fases algum tipo de acontecimento da minha vida de forma indireta. O que acontece? Um grande desafio do artista, quando está produzindo qualquer que seja o tipo de arte, é que se ele deixa tudo muito óbvio, essa arte ela não está aberta à identificação e nem à interpretação. Certo?
Então, uma coisa que eu aprendi estudando sobre arte, estudando sobre música, né? Para quem não sabe, eu tenho aí uma pós-graduação em música contemporânea, né? Basicamente teoria, mas ali você vê uma coisa que é bastante evidente, bastante reforçada em todos os âmbitos da arte, não só da música. Que é o quê? A arte, ela não tá ali para responder perguntas, ela tá ali para criar perguntas. Quem responde as perguntas, geralmente, é a pessoa que está consumindo a arte, a pessoa que está apreciando a arte, certo? Então, o artista, ele não é uma pessoa que vai responder coisas, ele é uma pessoa que vai criar perguntas. E nisso, eu tive uma dificuldade que me travou bastante durante o processo. Que é o quê? Como que eu ia criar uma narrativa dentro do contexto de jornada do herói que ia ficar aberta a interpretações? Afinal, eu estava falando de mim, era a minha jornada que estava ali, era a minha vida, as minhas coisas, os acontecimentos da minha vida. E aí eu tive outra travada, né? Basicamente, outro momento ali que eu fiquei, eu acho que uns 3 ou 4 dias só em função de adaptar todas essas letras que eu tinha escrito, que eram basicamente acontecimentos da minha vida, falados de forma poética, para poder adaptar esses acontecimentos a uma narrativa que fosse mais subjetiva, certo? Então, a maneira que eu encontrei de fazer, de conseguir produzir isso, foi traduzir alguns desses poemas e acontecimentos de forma musical, certo? Então, ao invés de falar que eu estava andando em algum lugar e aconteceu aquilo e aquilo, aquilo, eu estava andando em algum lugar e eu escutei um som, sabe? Ao invés de eu falar que apareceu essa pessoa na minha vida e ela me guiou por essa situação, eu falo que houve um farol sonoro que me guiou pela luz da escuridão. Então, ao traçar esses paralelos, eu consegui deixar as letras das músicas mais poéticas e, ao mesmo tempo, deixar mais aberto para que isso gere identificação. Porque o meu objetivo é que quando as pessoas escutem, elas entendam que eu passei por essa situação, mas elas não precisam saber qual é a situação. E elas podem ter passado por algo parecido. E quanto mais aberto a interpretação, né, na minha visão pelo menos, mais a pessoa pode se identificar com aquilo. E para mim, fazer uma música que eu consiga me identificar, mas que quando eu vou mostrar para outra pessoa, ela também se identifique, é muito importante. E eu tentei, de todas as formas que estavam ao meu alcance, modificar as músicas para que elas encaixassem nesse contexto de tipo, você tá ouvindo ali, você pode entender 15 coisas diferentes da mesma música, entende? Ficando essas músicas em aberto, eu podia trabalhar melhor no instrumental para passar a vibe que eu queria lá de 2010 e ao mesmo tempo imprimir todo esse rolê de jornada do herói nas músicas. Apesar de toda essa explicação, eu vejo que tem muita coisa que é direcionada quando o artista está fazendo a arte dele, que pode gerar misinterpretations, certo? Pode gerar ali um problema de interpretação que vá para uma direção que não necessariamente tem relação com aquilo que o artista estava tentando passar, com a sensação e tal, que o artista estava tentando passar quando compôs a obra. Por causa disso que eu resolvi gravar todo esse vídeo, para que eu externe o que eu estava pensando, o que eu tinha de intenção quando eu fiz esse álbum. E claro, opiniões divergentes, elas são sempre bem-vindas. Afinal, a arte ela é justamente para ser interpretada de múltiplas formas. Mas isso não significa que eu não vá dar aqui o meu pinguinho do i sobre cada uma das músicas para quem tiver algum tipo de curiosidade sobre como foi meu processo, sobre o que eu estava pensando quando eu fiz essas músicas, certo? Mas para as pessoas que procuram entender qual é a minha visão sobre essas composições, eis daqui para frente uma sequência de spoilers, só que da minha ideia, certo? Um pouco do que foi o meu processo criativo, digamos assim. Então, se você ainda não ouviu esse álbum, antes de qualquer coisa, clica no link aqui embaixo, porque se você tá vendo esse vídeo antes dele ser lançado, esse link é pra fazer o pré-save. E se você tá vendo esse vídeo depois da sexta-feira 13 de junho, o álbum já foi lançado e você pode ouvir as músicas aqui e depois voltar aqui pra pegar essas explicações, caso você ache necessário. Agora, se você não achar interessante e quiser ter a sua própria interpretação das músicas e não quiser saber ali a minha opinião, esse é o momento que eu me despeço de você e digo tchau, porque a partir de agora eu vou entrar numa esfera aí bastante pessoal da minha visão quando eu tava fazendo essas músicas, certo? Das minhas intenções ali. Caso você não me acompanhe, é muito provável que talvez você ache que esse vídeo é um lançamento. Mas na verdade, esse vídeo faz parte de um problema que eu venho tendo há algum tempo já, que é um problema com edição de vídeo. Como vocês já devem ter percebido, eu acho que eu vou postar esse vídeo no meu canal de música também. Eu não sou exatamente um cara que trabalha e vive de YouTube. Na verdade, eu vivo de música, eu sou produtor musical e o vídeo ele é uma coisa secundária na minha vida. Só que eu gosto de criar conteúdo, porém, não tenho tempo hábil para editar tudo aquilo que eu gostaria de editar. E isso gera algumas situações engraçadas, como por exemplo esse vídeo, que é sobre o 2010 Journey,
que tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô de postar e eu não postei simplesmente porque na época que eu tava fazendo isso, eu estava tentando contratar um editor. E eu tentei, assim, eu tentei com força, tá? Eu tentei com força. Eu mandei esse vídeo para umas 4 ou 5 pessoas diferentes que se propuseram a editar pra gente fazer um teste pra pessoa virar o meu editor do YouTube. E a pessoa, em cada caso foi um problema diferente. Cada um com uma desculpa, um começou a editar e não coisou mais, o outro me deu um ghost, me bloqueou e sumiu, né? Um cara lá de São Paulo começou a fazer e falou que tava mexendo aqui e ali, mas depois simplesmente sumiu do WhatsApp e não me respondeu mais. O outro aqui da minha cidade, né, pegou o vídeo aí, passou 2 meses com o coisa, depois falou que não ia mais poder fazer porque tava sem tempo. Resumo da ópera, esse vídeo foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá, e ninguém quis editar. Eu peguei um desgosto desse vídeo. E aí hoje eu falei, quer saber, eu tô me livrando de alguns arquivos aqui no meu computador, e falei, vou dar uma olhada no que é esse vídeo, e falei, eu acho que eu posso postar esse vídeo, mas eu não vou postar ele na sua forma original. Esse vídeo originalmente ele tinha 1 hora e era um documentário sobre toda a produção de cada uma das músicas do álbum 2010 Journey, que é um álbum muito pessoal, como vocês viram até agora. A mensagem permanece a mesma, só que eu estava falando do meu processo de produção. E esse vídeo ia ficar muito chato de assistir. Era um vídeo literalmente, eu acabei de apagar a timeline aqui. É um vídeo de mais de 1 hora, que tinha muita informação técnica, muita coisa, e o objetivo era que ele fosse um vídeo com a edição pesada, pra deixar ele leve de assistir. Eu não tenho esse tempo hábil de fazer, e como eu disse, não consegui contratar um editor para fazer isso. Então esse projeto está oficialmente cancelado. Eu vou apagar daqui pra frente, onde eu falaria sobre essas questões técnicas, e eu vou apagar os arquivos originais também. Então, se alguém quiser saber, que converse comigo. E eu vou postar essa versão do jeito que tá, só pra falar esse início, porque eu acho interessante esse início, é uma coisa que é correlata de forma pessoal, e pelo menos 10 minutos de eu falando dá pra ouvir. Então não fica tão insuportável assim de assistir, imagino eu. Mas imagine seguir o restante do vídeo pelas próximas 1 hora, eu falando de cada uma das músicas do álbum, da fase da jornada do herói e do processo de poesia e coisa do tipo. Enfim, eu não suporto me ouvir mais falando sobre ele, não suporto mais essa ideia desse vídeo, então estou apagando e encerrando esse vídeo por aqui. Inclusive, vocês devem ter percebido que muita coisa mudou nesse período. Eu estou com outro estúdio, outro cenário, outras coisas aqui. Até minha cara tá diferente. Então, é isso aí. Não tem muito o que dizer, não. Se você quiser saber alguma coisa do álbum, você pode perguntar aqui nos comentários. Se você quiser ouvir, o link continua aí na descrição. Mas no mais é isso. Até o próximo vídeo.